Olá, meu nome é Iago Campregué e eu faço parte da equipe 6, junto com o Gustavo Baroni, com o Gustavo Francisco e com a Jéssica. E a gente vai apresentar agora o nosso sistema conversor de binário para decimal. E a gente vai começar apresentando a tabela verdade, as expressões e o respectivo circuito. Então, antes de tudo, da gente tanto criar o nosso circuito e também simplificar as expressões dele, a gente precisa criar a nossa tabela verdade. É, o nosso circuito ele tem três entradas digitais. O que isso significa, né? Que ele vai ter do 0 ao 7 em decimal e do 000 ao 111 binário. E aí, essas três primeiras colunas aqui da nossa tabela, elas correspondem a isso, né? Todas as combinações possíveis que a gente pode ter de entrada no nosso circuito. E essas combinações elas vão gerar um resultado que é em decimal do nosso LED. E aí aqui no nosso LED a gente vai ter as possibilidades de acender do A ao G. Então essas letras aqui correspondem cada LEDzinho a acender. A partir disso a gente colocou aqui na nossa tabela do A ao G, né, que são as possibilidades de acender. E aí aqui, conforme cada combinação, a gente vai ter as letras acesas no LED. Então, por exemplo, quando for 000 em binário, ele é zero decimal e aí a gente vai acender do A ao F. Quando for 1 em decimal, ele vai ter que acender o B e o C. E aí, assim a gente fez com todas as combinações possíveis é, das nossas entradas digitais, né? E a partir disso a gente pode estar pegando onde cada uma vai acender, por exemplo, a gente pega onde o A vai acender, onde o B vai acender, e aí a gente pega todas essas possibilidades onde ele vai acender, a gente vai criar a expressão e simplificar ela para colocar no nosso circuito. Depois de fazer a tabela verdade, a gente montou as expressões. A partir das saídas que valem 1 e para cada uma das saídas, analisando as entradas, a gente montou uma expressão para cada um dos LEDs. Por exemplo, na expressão A, esse 1 aqui, ele corresponde a um termo da expressão, esse termo aqui. Como as três entradas valem zero, o termo fica A barrado vezes B barrado vezes C barrado. No segundo 1 aqui, as entradas A e C valem zero, então o termo ficou A barrado vezes B vezes C barrado. E assim foram montados também os outros termos da expressão, e o mesmo foi feito nas outras expressões. Depois a gente fez a simplificação das expressões. No caso da expressão A, por exemplo, primeiro a gente colocou o A barrado e o A em evidência. Aqui a gente colocou também o C barrado e o B em evidência. Pelas regras da soma, quando um termo é somado com o seu negado, o resultado é 1. Então, aqui B barrado mais B fica 1. E aqui a mesma coisa, C barrado mais o C fica 1. De acordo com os teoremas auxiliares também, quando temos uma variável somada à sua negação, que multiplica uma ou mais variáveis, podemos cortar a sua negação. Por exemplo, aqui o C barrado mais B vezes C. O C é a negação do C barrado, então a gente pode cortar esse C da expressão. Aqui acontece a mesma coisa com o B mais B barrado vezes C. A gente pode cortar o B barrado da expressão. Aqui foi usada a propriedade distributiva e foi colocado o B em evidência. Aqui A barrado mais A fica 1. E aqui temos a expressão final simplificada. Da mesma forma foi feita a simplificação das outras expressões.
Agora eu vou falar sobre o circuito em si. Primeiramente, a gente vai ter uma ideia básica dos componentes que a gente utilizou aqui, que seria um display de 7 segmentos, onde ele vai estar ligado a um aterramento. Aqui a gente também vai ter uns transistores limitando a corrente. Aqui a gente limitou ele em 100. Aqui vão ter os relés, né? Onde a gente tem relé normal e relé duplo. E aqui a gente vai ter uma fonte de energia de 5 volts. E aqui a gente vai ter 3 entradas, onde a gente vai ter as combinações, né? Beleza, então agora a gente vai ver como que a gente consegue ligar o segmento A do visor, que agora ele está ligado, né? Como isso acontece? Beleza. Na expressão aqui do segmento A, a gente pode identificar B, que está como uma chave normal, que a gente pode ver a chave de B aqui. Ao ligarmos o B, a corrente vai fluir por baixo, ou seja, vai fluir a corrente. Também temos aqui, em paralelo com B, a gente tem a chave AC normal. A vezes C quer dizer que o vezes aqui quer dizer que estão em série, então essas duas chaves, uma depende da outra. Ao ligarmos aqui a chave A, como é uma chave normal, ele vai ser para baixo. E ao ligarmos a chave C, ele também vai descer, deixando que a corrente flua normalmente, né? Vamos voltar aqui. E em paralelo com a C normal, a gente vai ter A barrado multiplicando C barrado, ou seja, eles estão em série e estão em paralelo com a C. Como eles estão barrados, ao passarmos aqui as entradas, eles vão fazer com que a chave abaixe, não passando corrente, porque ó, ele vai tentar passar aqui por cima para ligar a chave C. Porém, ele já vai descer aqui, não deixando a corrente fluir. E após a gente ter, vamos supor, a gente vai ter aqui, né, os fios que vão ser ligados ao segmento. Aqui a gente vai ter o fio do AC barrado, do AC normal e o fio de B. Juntando eles, a gente vai ter a nossa combinação que vai ou não ligar o segmento, dependendo da combinação que a gente mandar para as entradas, né? E aqui apresentando melhor o circuito, a gente tem 25 relés, onde a gente utilizou vários relés duplos já, né? Que dá para ver que tem uns 10 mais ou menos. Porém, a gente não fez essa como a nossa versão final. A gente tem uma outra versão, que é essa aqui, onde a gente utilizou apenas 20 relés, ou seja, a gente conseguiu diminuir 5 ainda, né? Aqui a gente usou somente... Não, a gente só utilizou um relé normal, o resto são relés duplos, onde a gente ainda conseguiu reutilizar algumas partes das expressões em outras expressões. Aqui a gente também tem o visor, normalmente, como estava lá no outro. E aqui eu vou testar as entradas para vocês, né? 0, tá tudo desligado. Então agora eu vou lançar o bit mais à direita, ou seja, eu vou ligar o número 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai ter 6, 7 e voltando para o estado inicial do 0. Aqui eu só vou mostrar melhor aqui cada segmento. Aqui a gente tem a expressão do segmento A, segmento B, C, D, E, F e G, né? Lembrando que a gente reutilizou algumas partes de expressões para fazer o outro segmento. Então por isso que a gente conseguiu otimizar bastante. E o nosso trabalho foi esse. A gente conseguiu demonstrar todas as combinações ali, né? E é isso.